Paquetá quer jogar no Flamengo, já falou para a galera do West Ham. Para mim é discutível o nível da contratação, né? É uma contratação bem pesada. Pois é, Mauro. E acho que se ele for contratado, acho que ele joga no lugar do Carrascal. É legal ver o Flamengo poder fazer isso. Eu particularmente acho 40 muito, mas eu sou sempre da tese o seguinte: pode pagar, tá em dia, boa sorte. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar as últimas informações nesta sexta-feira, né? Atualizações aí da negociação envolvendo West Ham, Flamengo e Paquetá. As últimas notícias são de que o Paquetá está cavando a saída do West Ham, tá fazendo de tudo para jogar no Flamengo ainda no início da temporada, e a gente vai acompanhar tudo isso e muito mais a partir de agora. Então deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. O Mauro César trouxe os bastidores e é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Sem mais enrolação, vamos ver tudo o que eles falaram a partir de agora. E o link do canal do All Sport estará aqui abaixo para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Flamengo e Paquetá estão se aproximando mais. O Paquetá quer jogar no Flamengo, já falou para a galera do West Ham que quer jogar no Flamengo. O Flamengo já acertou com o Paquetá. Agora, a questão, Mauro, se eu estou correto, é quando? Se o Paquetá vem agora, se o Paquetá é contratado, mas é emprestado para o West Ham para terminar a temporada. E aí a pergunta que eu faço para você é, por que o Flamengo tem pressa? Ou se tem pressa? Por que o Flamengo quer agora? Não pode esperar um pouquinho mais? Porque os ingleses querem receber o dinheiro. Eles querem receber o dinheiro para contratar um zagueiro. O West Ham sofreu gol em todos os jogos da temporada. Tem lá, obviamente, problemas defensivos, quer contratar um jogador, então ele quer vender, que ele pode ter grana para contratar um ou dois jogadores, pelo menos um jogador para o sistema defensivo, e ficaria com o Paquetá emprestado. E o Flamengo, se vai pagar agora, ele quer agora. Vou começar a pagar agora, né? Não vai ser à vista isso aí, evidentemente, vai ser parcelado, como acontece em praticamente todas as negociações de jogadores. Esse é o ponto. Mas ainda falta ajuste com relação ao montante, quanto vai ser. Uns falam em 35 milhões, podendo chegar a 40, talvez seja um pouco mais. Isso também não está totalmente definido. Ainda deve ter um pouco de conversa aí. A janela na Inglaterra fecha dia 2, ou seja, eles só podem contratar até 2 de fevereiro, e no Brasil dia 3. Então, os times brasileiros podem contratar lá de fora até 3 de março. Né? 2 de fevereiro lá, 3 de março no Brasil. Vai acabar, acho que, acontecendo a negociação. A questão é quando, mas ainda depende de algumas conversas, alguns ajustes, e acho que é natural que o time queira contar com o jogador até o meio do ano. Mas aí é aquela coisa, tudo bem, então eu espero o meio do ano, eu te pago no meio do ano. Não, quero vender agora, você me empresta o jogador, que eu faço caixa, compro um outro jogador para o meu elenco e fico com esse cara aí até o final da temporada. Isso aí o Flamengo ainda não aceitou. Mas acho que esses detalhes podem ser ajustados e vão acabar sendo ajustados porque o jogador quer, porque quer ir embora. Então, acho que vai acabar acontecendo essa negociação. E acho também que ele, prioritariamente, tem que cumprir o contrato dele e, não havendo acordo, jogar pelo West Ham e tentar ajudar o time a sair do rebaixamento, que está muito difícil. Queria perguntar para o Mauro. Você acha que ele vale tudo isso? Por esse preço todo, Mauro? O mercado é esse, né, Trajano? Esse jogador teve proposta na época em que estourou aquela história lá das apostas, na casa dos 80 milhões de libras. Né? Não foram 60, foram 80. Do Pepe Guardiola. Que era ainda para o City possível, né? Para o City, isso. Aí, evidentemente, com aquele risco de punição seríssimo que ele correu, o negócio não avançou. Então, esses valores são loucos, né? Os valores são loucos, é uma loucura. O Vitor Roque custou 25, o Samuel Lino perto disso, né? E ele é um jogador da seleção brasileira e que joga num time da Premier League, né? Titular de um time da Premier League. É um time que está muito mal hoje, mas ganhou a Conference League agora em 2023, por exemplo, né? É um time tradicional. E você vê, por exemplo, o Igor Thiago, lá o atacante que foi contratado pelo Brentford, né? Que está bem, mas é um time que ficou 74 anos fora da primeira divisão. Está lá em boa campanha. Esse cara custou 33 milhões de euros, pagos ao Bruges. Ninguém sabia que ele era do Brasil até outro dia. Saiu aqui no Cruzeiro por 1.300.000. Aí foi para a Bulgária, jogou no Ludogorets, dali foi por 11 milhões para o Bruges, custou 33. Aí, então, os números na Inglaterra, você sabe disso, né, são muito altos. Quem quer brincar nesse mercado vai ter que pagar um valor bem elevado. É caro pra caramba, né? Agora, aquela coisa, se o Flamengo tem o dinheiro para pagar, contrate. Agora, é claro que o jogador que vem com uma etiqueta de preço do pescoço, ele vai ser muito cobrado. As pessoas vão ter a expectativa de que ele seja um jogador que faça uma diferença muito grande. Tirando a questão do preço, para mim é discutível o nível da contratação, né?
É uma contratação bem pesada. Pois é, Mauro. E acho que se ele for contratado, acho que ele joga no lugar do Carrascal. Vira ali o ponta pela direita, o armador pela direita, como foi o Everton Ribeiro, como foi o Gerson e como foi o Carrascal hoje, né? Eu acho que ali é a posição mais provável para ele jogar. Embora possa jogar no lugar do Arrascaeta se preciso, pode jogar como segundo volante também. Ele jogou no Flamengo até de falso 9, fazendo até gol com o Rueda em 2017. É um jogador versátil, 28 anos, caro, porque é um jogador que você vai tentando buscar no mercado inglês, é caro, isso é inevitável, mas é um jogador que eleva muito o nível do elenco. Gozado, eu acho que é caro porque eu não vejo nele todas essas qualidades. Agora, humildemente, me recolho a minha insignificância, porque o Pepe Guardiola quis pagar o que o Manchester City estava disposto. E o Tostão é outro fã de Paquetá. Diante da opinião do Tostão e do Guardiola, quem sou eu para achar que o Paquetá não é isso tudo? Vou te dar outra celebridade do esporte que adora o Paquetá. Arnaldo Ribeiro. Vamos lá. Ainda tá com o cabelo molhado de ontem no Morumbi, né? Tá de cabelo ainda molhado, que coisa. Mas liga o áudio, faz favor, o seu som. Tá sem som? Liga o áudio. Arnaldo. Não Agora sou foi. o Guardiola, calma. Para não falar em cima de você. Não sou o Guardiola nem Tostão, mas sou fã do Paquetá. Ontem discuti arduamente com Walter Casagrande Júnior e Júlio Gomes sobre o Paquetá. Eu acho o contrário, eu acho que o Paquetá é um jogador subestimado. Eu acho que o Paquetá, primeiro de tudo, ele leva aquele carimbo comum no Brasil de jogadores que fracassaram em Copas. Então ele tem o mesmo carimbo do Rafinha e de outros, Marquinhos, até Alisson. Jogadores indiscutíveis na Europa, mas que o brasileiro olha com certo... E também, claro que ele carrega a questão das apostas e tal, assim como o Bruno Henrique carregou por aqui, mesmo que ele tenha sido absolvido lá. O Paquetá, o Mauro falou da versatilidade dele, que eu acho que é a principal característica, mas uma característica muito importante num futebol carente de talentos como o brasileiro hoje, grandes talentos, ele faz gol. Um jogador de meio campo que faz gol, ele tem a média de gols dele na seleção é maior que a do Vinícius Júnior, por exemplo. É maior que a do Rodrigo, é maior que a do Rafinha. Então ele é um jogador importante. Ele é um bom jogador e ele é um jogador, e além de tudo, é um colosso físico no futebol atual. Por isso que o Guardiola gosta dele, porque ele faz tudo. Dança muito bem, inclusive, Então, né? Tem a dancinha dele, ele é bom de dança. Bom de dança. Dança também, dança bem, né? Dança bem também. Da turma do Neymar, tem isso. Mas assim, ele seria uma contratação para mim espetacular para o Flamengo. Tem essa situação. Eu também acho que a gente poucas vezes coloca na balança, quando tem um tipo de negociação dessa, o clube ao qual ele pertence. Acho que seria, e acho que ele forçar a barra a essa altura, o time dele lutando contra o rebaixamento, eu acho que é uma sacanagem contra o time dele. Mas a gente sabe que quando o jogador brasileiro começa a fazer isso, é um fenômeno brasileiro isso, né? Muito comum no Brasil. Eu vou fazer uma Entre os provocação. jogadores brasileiros. Vou fazer uma provocação. Como o Gerson fez. Posso fazer. Não, é o seguinte, ele não é nascido lá, mas vive lá há muitos anos. Um jogador que eu admirei muito quando jogou em vários clubes brasileiros, porque ganhou o passe livre. Foi o primeiro jogador a obter o passe livre. Afonsinho. Jogou no Santos, jogou no Fluminense, jogou no Botafogo, onde começou, inclusive. Ele, se não me engano, ele é de Jaú, uma cidade próxima a Jaú. Mas vive em Paquetá há muitos anos. Para mim, o grande ídolo do futebol da ilha de Paquetá, da queridíssima ilha, é o Afonsinho, não o Lucas Paquetá. E eu É uma quero provocação. acrescentar que a partir de agora, sempre que comentar sobre o Paquetá, direi: quem sou eu se, não apenas por ordem alfabética, mas também por ordem de importância, Arnaldo Ribeiro, Pepe Guardiola e Tostão gostam do jogador? Exato. Danilo, sobre essa história do Paquetá e o valor do Paquetá,
o Mauro falou assim, bom, é o cara da Premier League, você vai ter que pagar uma grana, e se vale ou não vale. A questão que eu coloco é que a gente não está acostumado com, ou não está percebendo ainda, que o Flamengo, ele não está no mercado brasileiro. Ele está operando em outro lugar, com a grana que ele tem. Então ele paga 40 milhões Ele tem dinheiro para isso, né? Pra gente... Acho que não é só ter dinheiro. É que o Mauro falou, mas ele navega em outros mares. Navega em outros mares. Nesse lugar, então você vai gastar dinheiro. Tirone, nesse particular, eu saúdo o Clube de Regatas do Flamengo. Porque a minha vida inteira eu não me conformei e não me conformo até hoje que um dia o clube de maior torcida do Brasil vendeu seu maior ídolo para um clube italiano cuja população, a de Udine, cabia no Maracanã à época. Sim. Não é possível. E o Flamengo chegou no estágio de quem tem a torcida em outro que lugar. tem. Então eles falam, é muito caro. Meu Deus, o Paquetá é muito caro. Não. É isso. O City não comprou o Grealish, não comprou outros caras, entendeu? Não, legal seria se todos os times pudessem fazer esse movimento do Flamengo e todos eventualmente deveriam, pudessem negar as propostas que porque vêm tem também. mercado para isso. Eu não duvido, eu não acredito. Mas essa é uma outra história. No atual momento que a gente está, é muito difícil imaginar que isso vai acontecer, mas é legal ver o Flamengo poder fazer isso. Eu, particularmente, acho 40 muito, mas eu sou sempre da tese o seguinte: pode pagar, tá em dia, boa sorte. Faça o que você acha que tem que fazer. Quanto custou o Vitor Roque? Então, é isso que eu ia até falar. Não deu nem um ano que o Vitor Roque chegou. Foram 25 milhões de euros. Era o jogador mais caro. Ele já foi ultrapassado pelo Gerson, que virou 35, e pode ser potencialmente agora pelo Paquetá, que pode ser bater 40. Então, em menos de um ano, a gente saltou da contratação mais cara do futebol brasileiro de 25 milhões para 40 em menos de um ano. Euros. Né? Apesar tirando que um jogador do Barcelona, do West Ham. Samuel Lino também custou 25, não foi? 25, aí teve o Flamengo colocou no balancete, né, que teve um imposto, comissão, não sei o que, lá deu 30 e alguma coisa. Que o Flamengo ele tem essa prática de colocar no balancete. O Palmeiras, por exemplo, certamente o 25 é clube para clube, mas certamente o Palmeiras também gastou mais do que o 25, com comissão, imposto, essas coisas, mas o Flamengo divulgou, acho que é 31, se eu não me engano. Então, assim, a gente está saltando realmente de valores e, curiosamente, no ano passado, dos 25, era o Palmeiras, que fez a sua maior janela da história, depois de ter vendido um jovem atrás do outro. O Cruzeiro, que tem um dono e que tem um saco sem fundo, assim, não precisa se preocupar com dinheiro de forma alguma, pelo contrário, para ele 35 milhões é troco, perto do que ele fatura no supermercado dele. E agora o Flamengo, que tem ali 2 bilhões, com o presidente falando que pode gastar 1 bilhão em contratação. Legal seria se todos os times tivessem. Imagina se o Corinthians organizado, ele estaria hoje fazendo negociações no nível do Flamengo. Mas também, Danilo, né? Não só o Corinthians. O São Paulo, o Vasco, o Palmeiras está, né? Tem torcida suficiente para fazer deles potências econômicas. Sim. Olha que interessante, né? A gente vê essa análise, aí vocês podem olhar, olha que legal, mas será que os brasileiros conseguiriam fazer isso? Mas eu não consigo olhar, eu não olho por esse lado. Eu olho pelo lado de que, olha o que o Flamengo se tornou. O Flamengo está se tornando uma referência para outros. Muitos olham e dizem, peraí, se o Flamengo conseguiu, por que eu não consigo, né? Eu quero muito saber se vocês concordam, se vocês discordam disso. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos. Valeu!